Seus rins não gritam, eles sussurram, e esses sussurros são tão silenciosos que a maioria das pessoas não os percebe, até que seja tarde demais. Todos os dias, seus rins filtram silenciosamente centenas de litros de sangue para remover toxinas e manter o equilíbrio do seu corpo. O mais perigoso é que quando eles começam a falhar, não dói. Eles enviam apenas pequenos sinais de alerta, que muitas vezes confundimos com cansaço, estresse ou envelhecimento. Neste vídeo, você vai conhecer 7 sinais perigosos com os quais seus rins pedem ajuda em silêncio. Alguns aparecem na sua pele, outros na sua energia, e alguns em algo que você faz todos os dias, sem sequer pensar nisso. Muitas pessoas acreditam que problemas renais sempre causam dores fortes ou sangue na urina. Acham que uma doença nos rins se manifesta de forma clara e evidente, mas a verdade é muito mais perigosa. Porque os danos renais geralmente se desenvolvem de forma silenciosa. Milhões de pessoas com comprometimento leve dos rins nem sequer sabem que tem um problema, simplesmente porque nunca aprenderam a interpretar esses pequenos sinais. Assim, continuam vivendo normalmente, até que um exame de sangue revela que os rins já estão trabalhando no limite. Hoje, você vai aprender a entender essa linguagem silenciosa do seu corpo. E, mais importante ainda, como pequenas mudanças no dia a dia podem aliviar e proteger seus rins antes que o dano avance. Fique até o final, porque o último sinal está ligado a um hábito diário que pode estar prejudicando seus rins sem que você perceba. Além disso, no final do vídeo, vou mostrar qual é o exame que você deve pedir ao seu médico, mesmo que ainda se sinta completamente saudável. Eu sou o Dr. João Silva e este conhecimento pode fazer a diferença entre prevenir um problema sério ou descobri-lo tarde demais. O primeiro sinal silencioso de alerta dos seus rins aparece nos seus pés e ao redor dos seus olhos, tornozelos inchados no final do dia, sapatos mais apertados do que o normal ou pálpebras inchadas pela manhã não são apenas sinais de cansaço comum. Isso pode indicar que o seu corpo está retendo líquidos porque os rins já não conseguem eliminá-los de forma eficiente. Quando a capacidade de filtração diminui, o sódio se acumula, a água permanece no organismo e acaba se depositando nos tecidos mais macios. Esse processo é chamado de edema. Às vezes ele aparece pela manhã ao redor dos olhos, outras vezes surge à noite nos pés e nas pernas. Se você pressionar levemente o tornozelo com o dedo e a marca demorar a desaparecer, é um sinal de atenção. As causas mais comuns incluem consumo excessivo de sal, perda de proteínas pela urina e falta de movimento ao longo do dia. Muitas pessoas tentam disfarçar esse inchaço com cremes ou massagens, mas isso não resolve a causa do problema. Reduzir o sal, evitar alimentos ultraprocessados e caminhar pelo menos 20 minutos por dia já pode aliviar bastante a sobrecarga dos rins. E algo muito importante, continue bebendo água. Reduzir a ingestão de líquidos por medo do inchaço costuma piorar a situação, porque força ainda mais os rins a trabalhar com sangue mais concentrado. Guarde bem esta frase, o primeiro sinal de alerta dos seus rins costuma aparecer nos seus pés. Existe outro sinal que você vê todos os dias, mas quase nunca observa com atenção. E ele é, na verdade, o espelho mais honesto da saúde dos seus rins: a sua urina. A cor, o cheiro e a aparência da urina revelam muito cedo quando algo começa a sair do equilíbrio. Urina saudável é clara, de tom amarelo claro, transparente e com odor suave. Quando isso muda, os rins estão falando, muito antes de qualquer dor aparecer. Urina extremamente clara durante todo o dia pode indicar consumo excessivo de água e perda de eletrólitos. Urina muito escura pode ser sinal de desidratação ou acúmulo de toxinas. O ponto não é beber grandes quantidades de uma vez, mas sim manter uma ingestão regular ao longo do dia. Para a maioria dos adultos, cerca de 1,5 a 2 litros diários distribuídos ao longo do dia costumam ser suficientes. Observe também a presença de espuma. Se ela permanece por muito tempo após urinar, pode indicar presença de proteína na urina, um sinal precoce de dano renal. O cheiro e a frequência também são importantes. Urinar várias vezes à noite, urinar com frequência excessiva ou muito raramente não deve ser ignorado. Um conselho simples, mas valioso: observe a primeira urina da manhã. Ela mostra com mais clareza como seus rins trabalharam durante a noite. Sua urina é o espelho silencioso dos seus rins. Não ignore o que ela está tentando mostrar. Há uma frase que resume bem este sinal: quando os rins filtram menos, a sua energia também diminui. Não se trata de um cansaço normal. É uma fadiga que não melhora, não importa o quanto você durma. Você descansa, mas continua se sentindo pesado, sem foco e sem disposição. Muitas pessoas atribuem isso ao estresse ou à idade, mas por trás dessa exaustão pode existir um problema que poucos associam aos rins. Os rins produzem eritropoetina, um hormônio responsável por estimular a produção de glóbulos vermelhos no sangue. Essas células transportam oxigênio para todo o corpo. Quando os rins produzem menos eritropoetina, há menos glóbulos vermelhos, menos oxigênio circulando e, como consequência, menos energia disponível. O corpo entra em um modo de economia. Atividades simples como subir escadas, caminhar ou se concentrar passam a exigir um esforço desproporcional. Esse tipo de cansaço não melhora com café nem com mais horas de sono. Se você se reconhece nesse quadro, é importante avaliar seus níveis de hemoglobina e a função renal. Evite recorrer a energéticos ou suplementos sem orientação. Muitos deles sobrecarregam ainda mais os rins. Lembre-se disso, o seu corpo não está preguiçoso, ele pode estar recebendo menos oxigênio do que precisa.
Quando os rins começam a causar desconforto, isso raramente acontece de forma súbita. Geralmente surge como uma sensação profunda de pressão ou peso na região lombar, logo abaixo das costelas, exatamente onde muitos acreditam estar sentindo apenas um problema muscular. Por isso, esse sinal é tão frequentemente ignorado. A pessoa pensa em má postura, um movimento errado ou até friagem. Mas a dor renal é diferente da dor muscular. Ela não é pontual nem aguda. É um desconforto profundo, constante, que muitas vezes permanece mesmo em repouso. Às vezes aparece apenas de um lado, outras vezes dos dois. Nas fases iniciais, pode ir e vir, especialmente após refeições muito salgadas ou períodos de baixa ingestão de líquidos. Isso acontece porque quando toxinas ou líquidos se acumulam, os tecidos ao redor reagem com uma leve inflamação, gerando essa sensação silenciosa de pressão na lombar. Um erro comum é tratar essa dor como se fosse um problema comum nas costas. Muitas pessoas recorrem a analgésicos como o ibuprofeno, sem saber que esse tipo de medicamento pode sobrecarregar ainda mais os rins. Existe uma diferença importante. Dores musculares costumam mudar com o movimento. A dor renal, na maioria das vezes, permanece estável, mesmo quando você se deita ou muda de posição. A falta de água agrava ainda mais o quadro. Com menos líquidos, o sangue fica mais espesso, a urina mais concentrada e os rins precisam trabalhar com mais esforço. Por isso, uma das medidas mais importantes costuma ser simples: retornar essa água pura, em pequenas quantidades ao longo do dia. Evite bebidas detox ou chás muito concentrados. A movimentação leve também ajuda. Caminhar suavemente melhora a circulação na região lombar e reduz a sobrecarga renal. Guarde esta ideia: quando os rins começam a doer, eles já vêm suportando muita pressão há bastante tempo. Esse desconforto não é coincidência e não deve ser ignorado. Às vezes, os rins não alertam com dor, nem com inchaço, mas com pequenas mudanças estranhas, que quase ninguém associa a eles. Duas delas aparecem com frequência surpreendente e muitas vezes juntas: mau hálito persistente e câimbras musculares noturnas. Quando os rins estão saudáveis, eles filtram as substâncias tóxicas do sangue e as eliminam pela urina. Quando essa filtragem falha, essas substâncias começam a circular pelo organismo. Uma delas é a ureia. No corpo, a ureia se decompõe e gera compostos com odor metálico ou semelhante ao amoníaco. O resultado é um mau hálito que não desaparece com escovação ou enxaguante bucal. Muitas pessoas relatam um gosto metálico na boca, principalmente pela manhã. Sem mudança na alimentação, sem problemas de higiene oral, simplesmente aparece. Isso não é um problema da boca, é um sinal vindo do sangue. Ao mesmo tempo, podem surgir câimbras musculares, especialmente durante a noite, afetando panturrilhas, pés ou mãos. Quando os rins deixam de regular adequadamente minerais como potássio, sódio e fósforo, os nervos e músculos se tornam mais sensíveis. Essas câimbras despertam a pessoa no meio da noite com dor intensa. Muitos recorrem imediatamente a magnésio ou outros suplementos, sem saber que, quando os rins não conseguem eliminar o excesso, esses produtos podem piorar ainda mais a situação. A combinação de mau hálito persistente, gosto metálico e câimbras noturnas é um sinal claro de acúmulo de toxinas e desequilíbrio eletrolítico. Ela costuma surgir quando os rins já perderam parte da sua capacidade de filtração, mas ainda existe tempo para agir. As medidas mais importantes são simples: hidratação adequada, sem excessos, redução de alimentos ultraprocessados e evitar o uso indiscriminado de suplementos. Guarde esta frase: quando o corpo não consegue mais se limpar corretamente, ele fala através do hálito e dos músculos. Não ignore esses sinais. Quando a pele começa a coçar de repente, sem erupções visíveis, sem sabonete novo, sem alergia aparente, a maioria das pessoas pensa em pele seca ou em um simples problema dermatológico. Mas em alguns casos, esse sinal não vem de fora, ele vem de dentro. Quando os rins filtram menos, substâncias como ureia e fósforo começam a se acumular no sangue. O corpo tenta então eliminar parte dessa sobrecarga através da pele. O resultado é uma coceira profunda, incômoda, persistente, que não melhora de verdade com cremes ou loções. Ela costuma aparecer à noite ou após o banho, mesmo sem vermelhidão, feridas ou alterações visíveis na pele. Muitas pessoas trocam sabonetes, hidratantes ou até medicamentos, mas a coceira sempre volta. Isso acontece porque a pele não é o problema. Ela é apenas o reflexo de uma sobrecarga interna. Esse tipo de coceira pode surgir antes mesmo de alterações significativas nos exames laboratoriais. Os rins já estão trabalhando no limite, mesmo quando a creatinina ainda parece normal. Um dos principais fatores envolvidos é o excesso de fósforo na alimentação. Ele está presente em muitos alimentos industrializados, como embutidos, refrigerantes, produtos prontos e derivados lácteos ultraprocessados. A baixa ingestão de água também piora o quadro. Menos líquidos significam maior concentração de toxinas no sangue e maior irritação da pele. A solução não começa no banheiro, mas no prato. Menos alimentos processados, mais comida fresca, ingestão regular de água pura ao longo do dia, em pequenas quantidades. Cuidados suaves com a pele podem aliviar, mas não resolvem a causa. O verdadeiro alívio começa quando os rins deixam de carregar um peso excessivo. Guarde isto: quando a pele coça sem motivo aparente, o corpo pode estar tentando eliminar aquilo que os rins já não conseguem mais filtrar. Existe um sinal que é, ao mesmo tempo, causa e consequência, e que muitas pessoas não associam diretamente aos rins: a pressão arterial. Os rins e a pressão arterial mantêm uma relação extremamente próxima. Quando um sai do equilíbrio, o outro inevitavelmente é afetado.
Quando os rins filtram pior, eles passam a lidar de forma diferente com o sal e a água. O corpo reage liberando hormônios que aumentam a pressão arterial para manter o fluxo sanguíneo adequado. Ao mesmo tempo, a pressão elevada danifica os vasos sanguíneos delicados dentro dos rins. Forma-se então um ciclo silencioso e perigoso. Mais pressão gera mais dano renal. Mais dano renal aumenta ainda mais a pressão. O grande risco é que a pressão alta não dói. Meses ou até anos podem passar sem qualquer sintoma perceptível. Um sinal precoce importante é a pressão elevada logo pela manhã. Muitas pessoas apresentam valores normais durante o dia, mas acordam com números acima de 140/90. Isso geralmente não é coincidência, mas um indício de que os rins não estão regulando corretamente líquidos e sal durante a noite. Valores muito instáveis também merecem atenção. Pressão baixa em um momento e alta em outro pode indicar perda de controle desse sistema. Por isso, uma medição isolada diz pouco. O que realmente importa é o padrão ao longo do tempo. Um teste simples e eficaz é medir a pressão 2 vezes por dia durante 3 dias consecutivos. Uma vez pela manhã, antes de comer, e outra no final da tarde. Se a média ficar acima de 135/85, esse resultado deve ser levado a sério. Reduzir o consumo de sal, dormir bem, manter atividade física regular e hidratação equilibrada pode trazer grandes benefícios nas fases iniciais. Guarde este pensamento. A pressão arterial é a linguagem com a qual seus rins conversam com o seu coração. Se você não escuta agora, essa conversa pode se tornar perigosa no futuro. Se você chegou até aqui, uma coisa deve ter ficado muito clara. Os rins não anunciam problemas com drama. Eles enviam sinais pequenos, silenciosos, dia após dia. Inchaço nos pés ou ao redor dos olhos, mudanças na urina. Um cansaço que não passa. Pressão ou peso na região lombar. Gosto metálico na boca, cãibras noturnas. Coceira sem causa aparente. E uma pressão arterial que lentamente sai do controle. Cada um desses sinais não é uma punição, é um aviso. Um aviso de que o seu corpo ainda tem tempo. Tempo para agir antes que o dano se torne irreversível. Muitas pessoas acreditam que a doença surge de repente. Mas os problemas renais se desenvolvem aos poucos, em silêncio, ao longo de anos. Por isso, o conselho médico mais importante é simples, mas decisivo. Faça exames regulares de creatinina e principalmente da EGFR, a taxa de filtração glomerular estimada. Esse valor mostra com clareza quanta capacidade de filtração seus rins ainda possuem. Acima de 90 é considerado normal. Abaixo de 60 significa que os rins já perderam uma grande parte da sua força. E atenção, evite a automedicação com analgésicos ou produtos naturais para eliminar líquidos. Muitos deles sobrecarregam ainda mais os rins, mesmo parecendo inofensivos. Cuidar dos rins não é complicado. É equilíbrio, água suficiente, menos sal e menos alimentos ultraprocessados. Movimento regular, sono de qualidade. E acima de tudo, aprender a escutar o que o corpo diz. Se este vídeo ajudou você, compartilhe com alguém que você ama. Às vezes, uma informação no momento certo pode preservar anos de saúde. Deixe o seu like para que este conteúdo alcance mais pessoas e inscreva-se no canal Dr. João Silva para continuar aprendendo como proteger o seu corpo antes que seja tarde. Seus rins falam com você todos os dias. Você só precisa aprender a ouvir.